Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom adorá-lo. Desfrutar dessa liberdade no Espírito. Experimentar essa alegria na alma. Bom estarmos aqui de volta à Assembleia de Deus em Cubatão, o nosso pastor, amigo, Carlos Roberto, e aqui rever os companheiros. Alguns já reencontramos por ocasião do Elade, já citado nessa noite, e outros ao chegarmos aqui. Conto com as vossas orações e com a graça de Jesus na ministração da sua santa palavra. Estava pedindo a Deus a sua direção sobre aquilo que falaríamos nessa noite. E no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Mateus, me veio ao coração esse texto, um texto que, como todos os textos bíblicos, cada vez que nos debruçamos sobre ele e dependemos do Espírito para compreendê-lo, mais aprendemos e mais desfrutamos da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 13, diz a Bíblia: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Aleluia. De que forma, de que maneira, de que modo podemos conhecer alguém? Eu penso que uma das maneiras mais superficiais no que diz respeito ao conhecimento que possamos ter de alguém é através daquilo que outros dizem acerca daquela pessoa. Há muita imprecisão no que alguém diz sobre outro. Conhecer alguém, ou pensar conhecer alguém, com base naquilo que outro disse sobre ele, nem sempre, ou na maioria das vezes, não corresponde a de fato quem seja aquela pessoa. Há uma outra maneira melhor de se conhecer alguém. É com base naquilo que a própria pessoa diz de si mesma. Contudo, nem sempre as pessoas falam de si mesma. Ou revelam acerca de si mesmas quem de fato são.
Então, apesar desse conhecimento ser um conhecimento que pode, de alguma forma, trazer mais certeza sobre quem é alguém, mas ainda há muita imprecisão envolvida, dependendo de quem esteja falando de si mesmo. A possibilidade de saber de fato quem é uma pessoa aumenta em muito quando passamos a conviver com essa pessoa. E agora não é apenas o que dizem sobre a pessoa, nem apenas o que a pessoa diz sobre si mesma, mas é a convivência que nos faz observar e perceber se aquelas coisas que dizem sobre ela e que ela diz sobre si mesma, de fato está alinhada com o seu comportamento, com o seu proceder, com o seu agir, com o seu viver. Já melhora a possibilidade de mais certeza sobre quem é a pessoa. Acontece que a convivência tem níveis. E há pessoas que convivem com outras, mas que estão um pouco distantes, apesar de conviverem. Convivem, mas não passam muito tempo juntos. Quem passa mais tempo junto de uma outra pessoa tem uma maior probabilidade de conhecer mais. Então não basta também conviver, é preciso proximidade para saber quem é aquela pessoa. Talvez no extremo de um nível muito superficial de conhecimento sobre quem é alguém, o nível mais profundo de conhecimento sobre quem é alguém vem através da intimidade com aquela pessoa. Uma convivência que precisa de proximidade, mas uma proximidade que precisa de intimidade para podermos conhecer o máximo possível quem é alguém. E aqui nas relações humanas, por íntimo que sejamos de alguém, nós nunca conheceremos de forma plena quem é aquela pessoa. Em qualquer nível de relacionamento. Depois de 50 anos de casado, talvez você ainda se surpreenda com seu marido ou com sua esposa. O fato é que nós não conseguimos nem ter a amplitude de todo o conhecimento acerca de nós mesmos, quanto mais sobre os outros. A gente se surpreende com nós mesmos, porque também não temos condição de nos conhecermos plenamente. O texto que nós lemos é sobre conhecer alguém. O texto que nós lemos é sobre conhecer Jesus. É sobre o conhecimento sobre quem é Jesus. Mateus escreveu e narrou um episódio que, conforme lemos, nos diz que, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Qual a opinião, qual o conceito, qual a ideia que as pessoas têm a meu respeito? Quem elas acham que eu sou? Aí os discípulos, com base na convivência com os outros, com os mais próximos e com outros mais distantes, dizem: olha, não há unanimidade. Há diversas opiniões de quem tu possas ser. E aí começaram a dizer: olha, tem gente pensando que tu és João Batista. De alguma forma, João Batista ressurgiu dos mortos.
Mas tem gente indo no tempo mais distante, pensando que tu és dos profetas que há tempo ou tempos atrás já viveu. Elias, Jeremias ou qualquer outro. Depois de ouvir tantas ideias equivocadas acerca da opinião das pessoas sobre ele resolve agora perguntar para os seus seguidores mais próximos e mais íntimos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nós não sabemos se talvez o temor de errar ou de se equivocar na resposta ou no conceito daqueles discípulos, ou o ímpeto de Pedro, mesmo que os outros tivessem a mesma convicção. Mas o fato é que Pedro, dentre aqueles, responde a pergunta de Jesus dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na resposta de Pedro, ele afirma ter um conhecimento um conceito já formado, e um conhecimento de que Jesus ele era aquela pessoa de quem as escrituras do Antigo Testamento falavam, que seria enviado por Deus como libertador de Israel, como salvador da nação, o Messias do Antigo Testamento, prometido no Antigo Testamento. Pedro discerniu pelo que ouviu acerca do que Jesus falou de si mesmo e pelo que viu nele na sua convivência próxima com ele. Tu és o Cristo, o Messias prometido. Mas não apenas o Cristo, o Messias prometido. Tu és o Filho de Deus. Não apenas Messias prometido, mas também Deus. Não há apenas cumprimento profético em ti. Tu és Deus também. Jesus ouviu a resposta de Pedro, e na fala e na réplica de Jesus há algo que todos nós aqui precisamos sempre compreender e entender, nunca nos esquecermos. E se você que está aqui nessa noite entre nós não tem esse conhecimento, é importante saber que mente humana natural alguma, por inteligente que seja, por capaz que seja, por genial que seja, conseguirá discernir quem é Jesus, a não ser que o céu, que o Pai, de forma sobrenatural, por sua graça, revele quem seja Jesus. Não há a mínima possibilidade de sabermos de fato quem é Jesus, se isso não for por revelação sobrenatural. Podemos ter algum conhecimento bíblico, teológico, só com a mente, só com a cognição, a razão, sim. Mas conhecimento espiritual sobre quem é Jesus, só de forma espiritual, só de maneira espiritual, temos condições de assim conhecê-lo. Por isso Jesus responde a Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue, isso não é coisa de homem, isso não se adquire humanamente, racionalmente, mas
foi meu Pai. Quem te revelou foi o meu Pai que está nos céus. Toda revelação que possamos ter, toda amplitude, toda profundidade acerca de quem é Jesus, só é possível pela ação da graça de Deus, que de maneira sobrenatural nos expande esse entendimento e conhecimento. Quanto mais tempo convivemos com alguém e quanto mais íntimos ficamos, mais o conhecemos. Quando nós lemos na Bíblia outros textos que aqui citaremos e mencionaremos e vamos lê-los também, nós percebemos que não foi diferente na relação de Pedro com Jesus, ou acerca do conhecimento que Pedro teve acerca de Jesus. O tempo, a convivência e a intimidade vai dando a possibilidade daquele conhecimento que Pedro tinha acerca de Jesus ser ampliado. E eu gostaria de, junto com os irmãos, constatar isso. Em primeiro lugar, quando nós lemos no Evangelho de João, capítulo 21, mais especificamente no versículo 17, e essa passagem é aquela passagem muito conhecida, na qual Jesus, por 3 vezes, pergunta a Pedro se Pedro o amava. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? É importante lembrar que no capítulo 21 do Evangelho de João, esse diálogo, essa conversa entre Jesus e Pedro se dá já após a ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus deu a possibilidade a Pedro de conhecê-lo mais. Quantas vezes Pedro contestou algumas falas de Jesus, algumas afirmações de Jesus, algumas antecipações que Jesus fez de alguns fatos, como por exemplo o fato de que Pedro o negaria. E Pedro, talvez esses aí, olha, esses outros sim, eu de modo nenhum te negarei. Jesus foi preso. E depois que Jesus foi preso, Pedro negou Jesus. Para depois Pedro ver e testemunhar Jesus sendo crucificado e morto como disse que seria. E agora está aqui no capítulo 21 de João, Pedro conversando com Jesus, que disse que morreria, mas ressuscitaria. E agora está Pedro conversando com Jesus ressuscitado. E depois de, por 3 vezes, ser inquirido numa conversa íntima, depois de 3 vezes serem queridos por Jesus, se de fato o amava, a resposta de Pedro, no versículo de número 17, lá no final, ou na segunda parte do versículo, vou ler o versículo para um conhecimento amplo da última parte do diálogo, praticamente quase fechando o diálogo. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, Bar Jonas, filho de Jonas,
amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Depois da experiência da negação, depois que testemunhei a crucificação, como disseste, e agora falando contigo ressuscitado, Senhor, tu me perguntas por 3 vezes, tu já sabes a resposta, tu já sabes o que está no íntimo do meu coração, porque tu sabes tudo. O conhecimento ou a ampliação do conhecimento de Pedro sobre quem era Jesus vai se revelando, mesmo depois que o Senhor Jesus, ele é assunto aos céus. Porque Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus, está à direita de Deus, mas essa distância de perspectiva não impede de nem Pedro e de nem nós continuarmos a conhecermos mais quem é Jesus. Porque ele disse que iria, mas deixaria o Espírito para inclusive dizer o que, por ocasião de estar aqui, não poderia ainda falar. De deixar o Espírito para continuar guiando a sua igreja em toda a verdade, ampliando-a cada vez mais. O livro de Atos dos Apóstolos nos registra algumas mensagens do apóstolo Pedro, algumas pregações do apóstolo Pedro. E em cada uma delas, nós podemos perceber o quanto Pedro vai se aprofundando e o conhecimento dele acerca de quem é Jesus vai crescendo, se ampliando. Por exemplo, no primeiro sermão ou mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, no capítulo 2, no versículo de número 36, nós lemos na conclusão da sua mensagem: saiba. Só quem exorta alguém a saber algo é quem já sabe sobre o objeto do saber. Saiba, mas Pedro não diz apenas saiba, Pedro diz saiba, pois com certeza. Pedro não apenas sabe, ele sabe com convicção, com segurança, ele sabe com certeza. Saiba, pois com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor. Já é uma outra ampliação. Pedro repete o conhecimento que já tinha de quem Jesus era o Cristo, mas acrescenta que não é mais apenas o Cristo, é o Filho de Deus, ele é Senhor, que governa sobre tudo e sobre todos. Mas saiba, pois, com certeza,
Pedro não tem mais dúvida. Pedro só tem certezas. No Pórtico de Salomão, após o milagre que acontece no capítulo 3 de Atos, naquele momento em que Pedro e João vão ao templo à hora da oração, diante do milagre que acontece, Pedro tem uma outra oportunidade de falar acerca de Jesus. E em Atos capítulo 3, verso 14, nós lemos na mensagem de Pedro: mas vós negastes o santo e o justo. Já foi cantado aqui nessa noite a santidade de Deus, a santidade do Espírito, a santidade do Pai, a santidade do Filho. Isso aqui é ampliação de perspectiva, de visão, de conhecimento. Tu és não santo, nem justo. Tem artigo definido aqui. Tu és o santo, é o justo. E esse artigo faz toda a diferença. Porque o santo e o justo são atributos acompanhados, adjetivos e atributos acompanhados por um artigo que, quando isso acontece, só pode identificar Deus. O totalmente, o absolutamente, o perfeitamente, separado de tudo que é mal, separado de tudo e de todos, único ser que vive essa dimensão plena e absoluta, criador de todas as coisas. Ele cria, mas não é a criação. Ele é separado no sentido de não se envolver com nada que macula, que o macula, que o mancha. Ele é separado porque é Deus. Tu és, ou vocês negaram o santo e o justo, o absolutamente reto nos julgamentos que faz. Retidão, justiça, equidade, no nível pleno e absoluto, só quem tem e detém é Deus. Por isso Pedro afirma: tu és. Vocês negaram o santo e o justo. E no versículo 15, acerca desse conhecimento de Pedro, que vai se ampliando acerca de quem Jesus é, ele diz: e matastes o príncipe da vida. Qual o sentido ou significado de príncipe aqui? Sentido e significado de príncipe aqui é aquele que é o autor, aquele que é a origem e a fonte da vida. Não é príncipe no sentido de governar, é príncipe no sentido de onde emana, príncipe no sentido de princípio.
princípio da vida, de onde emana toda a existência, e mataste. Oh, aleluia! Olha, percebam a profundidade. E essa maestria do Espírito que orienta Pedro na sua fala, que aqui se encontra registrada. E veja o absurdo do contraste. E matastes o príncipe da vida. Matastes aquele que a vida só existe por causa dele. E mataste a fonte, e mataste a origem, e mataste o autor. Pô, mataste. Mas como ele é o príncipe, é o autor e a origem, ele já tinha dito: eu dou a minha vida, e do jeito que eu dou, eu a tomo de volta. Que tolice! Que loucura! Que insensatez! Mataram o príncipe, o autor da vida. E Pedro conclui: ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. No capítulo 4 de Atos, diante do Sinédrio, nos versículos 11 e 12, Pedro faz outra declaração acerca do conhecimento que ele tem acerca sobre quem Jesus é. Algumas declarações na realidade, e o verso 11 de Atos 4 diz: ele é, e lá vem artigo definido de novo, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação da morte eterna, Pedro afirma, é exclusivamente encontrada em Jesus. Nós vivemos um tempo que vai se agravar o conceito e a ideia que é difundida, mas não difundida ainda num nível, falemos assim, alarmante. Mas é a ideia de que a salvação pode ser encontrada em qualquer religião. Todas as religiões são de alguma forma portadora da salvação. Não são. Não são. Porque a salvação não é encontrada em nenhum mentor, líder, referencial, ícone, Deus de nenhuma religião. Porque Pedro disse, e o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem atalhos. Não há vias alternativas. E fundamentado nisso, que Pedro já tinha ouvido de Jesus, ele reafirma, declarando a convicção daquilo que aprendeu, que conheceu acerca de Jesus, que nenhuma outra salvação. Ratificando isso, no capítulo 10 de Atos, quando Pedro prega na casa do centurião Cornélio, no verso de número 43, nós lemos:
Atos 10, 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Sempre convicção, sempre afirmação. Receberão. Não há nenhum outro. Porque não há nenhum outro igual. Já diz a canção. E outro igual não há. E outro igual. Aleluia. Pedro escreveu 2 cartas. E nessas 2 cartas ele diz algumas ou muitas coisas acerca de quem é Jesus. E eu, antes de vir para cá, reli essas 2 epístolas. E na segunda, optei, pedindo a Deus a sua direção, e da segunda, 2 textos ou 2 passagens faremos menção aqui, porque elas continuam nos falando dessa possibilidade, glória a Jesus, de conhecê-lo e de não apenas conhecê-lo, mas desse conhecimento ampliar-se, alargar-se, aprofundar-se, na medida em que com Ele convivemos e dele nos tornamos mais íntimos. Aleluia. No capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, nós vamos ler que Pedro escreve que havia um questionamento acerca da promessa da sua vinda. Jesus falou diversas vezes que morreria, ressuscitaria, seria assunto ao céu, mas que voltaria. Mas havia escarnecedores ali questionando: olha, onde está a promessa? Onde se encontra a promessa da sua vinda? Parece-nos que esse Jesus não é muito confiável. Parece que ele não cumpre tudo que promete. Verso 4: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não há evidência nem sinal algum que ele vai voltar, ou que ele está voltando. E aí, na resposta de Pedro, nos chama a atenção os versículos 8 e 9, onde Pedro diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A perspectiva de tempo para ele é diferente da nossa. Sendo ele quem é, e porque é quem de fato diz ser, ele vê o tempo de forma diferente.
Ele não conta o tempo no dedo como a gente conta. O tempo para Ele é um constante presente. Passado, presente e futuro, para Deus é um tempo só. Para o Senhor é um tempo só. Então não se apegue a dias. Não se apegue ao tempo. Independente do que Ele nos promete, não se apegue ao tempo, ao cronós, a contagem dos dias. Se apegue ao que Ele disse. Se apegue à promessa. Se apegue à fidelidade. Se apegue à verdade, porque Ele é a verdade. Aprendamos. Pedro aprendeu e entendeu, percebeu, compreendeu que o tempo da perspectiva do Senhor é diferente. Calma, fica tranquilo nessa noite. Se apegue à promessa. Não se apegue ao tempo, se apegue à promessa. Fica firme na promessa. Fica firme no que Ele disse, não quando disse. Mas Pedro diz mais: o Senhor não retarda, não atrasa a sua promessa. Alguns que a têm, ainda que alguém, ou que alguns a têm por tardia, Ele não voltou ainda, porque Ele é paciente, longânimo, paciente para convosco. Mas sabe por que Ele é paciente? Porque Ele não quer que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. O que vocês chamam de retardo, de atraso, tem outro nome. Se chama oportunidade. Oportunidade de quem, sendo Ele quem é, nos dá segundo as suas muitas misericórdias. Por fim, o desejo de quem convive, e nessa convivência a relação de intimidade vai aumentando, e com o aumento dessa intimidade o conhecimento sobre Ele também aumenta. O desejo de quem vivencia, experiencia isso, é de compartilhar com os outros e de querer que os outros experimentem a mesma coisa. E de que forma Pedro termina a sua segunda carta? Ele termina dizendo isso e mais alguma coisa. Ele termina dizendo, ou com uma exortação no verso 17: vós, portanto, amados, sabendo isto, conhecendo essas coisas que convosco compartilho, porque por Ele me foi compartilhada, por Ele me foi revelada, por Ele me foi conhecida, me tornou conhecida. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, previamente, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Fica firme, é o conhecido fica firme. E aí Pedro conclui e diz: eu quero concluir da seguinte forma: antes, crescei. Cresçam, mas crescer no quê? Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Cresçam na graça e cresçam no conhecimento. Mas não é apenas nesse conhecimento conceitual, não é apenas nesse conhecimento sapiencial, nesse conhecimento teórico, é no conhecimento relacional.
se aproximem mais, sejam mais íntimos dele, cresçam nesse conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro não poderia terminar de forma melhor. Deixe-me dizer algo antes. Não apenas Pedro. Quando vocês voltarem para casa, e hoje ou amanhã, depois, na continuidade das vossas leituras da Bíblia, dos vossos estudos da palavra, tanto das epístolas como de toda a Bíblia, mas agora eu quero destacar as epístolas. Quando vocês se debruçarem sobre as epístolas do apóstolo Paulo, vocês vão perceber uma característica bem presente nas epístolas do apóstolo Paulo. Elas estão recheadas de profundidade teológica, e são tão profundas que até o próprio Pedro declarou essa dificuldade e essa profundidade que por vezes gera dificuldade. Está aqui no próprio capítulo 3 da segunda carta de Pedro, o verso 15 e o 16 diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. É Pedro quem disse isso. O Pedro que conviveu e viveu com Jesus, e que vai crescendo, e que cresce, e que recebe, e que compartilha. Mas a característica que eu gostaria de dizer para vocês é que quando a gente lê as epístolas paulinas, em vários momentos dessas epístolas, quando Paulo recebe uma grande revelação da parte de Deus, e que essa revelação é escrita, se faz presente ali de forma escrita, em muitos lugares, depois de receber essa grande revelação, esse conhecimento sobrenatural dos fatos, ele irrompe em louvor e adoração a Deus, que estão registrados na sequência. Várias vezes Paulo interrompe a sequência daquilo que vai escrevendo para enxertar ali louvor e adoração ao Senhor Jesus. E praticamente aqui, fechando a contribuição escriturística de Pedro, com tudo aquilo que ele recebe de forma grande e compartilha, não poderia terminar diferente. Antes, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aleluia. Tu és santo. Tu és santo. Revelação produz adoração. Revelação provoca adoração. Revelação provoca adoração. Então adore, 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 adore.